Bom, esse aqui é um exercício mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais trabalhoso. Já dou um spoiler, ele tem Bhaskara, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver, tem mais... Opa, não. Então, tem o Éder e o Cristiano. Bom, vamos lá, nós paramos aqui, né? Então, para nós encontrarmos a nossa incógnita, o valor do A, nós vamos precisar do produto vetorial entre U e o V. A gente conhece a área. Então, vamos calcular o produto vetorial. Então, como é que fica esse produto vetorial? Bom, vamos abrir ele. Eu abrindo ele com o Sarri não, com o Laplace. O meu A aparece em dois determinantes. Tá, ó. Vamos ver o seguinte. Vamos olhar para o primeiro. Então, se eu faço o primeiro, o que vai acontecer? 1 vezes A. 1 menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Mas como tem o sinal, como é diagonal principal menos a secundária, vai ficar menos 1. Menos 2A. Aí vai ficar 1 vezes menos 1, vai ficar menos 1. Mas como tem o sinal negativo, né? Ou seja, a diagonal principal menos a diagonal secundária, vai ficar mais 1. E aí vai ficar menos 2 com menos 1. Então vai ficar menos 2 menos 1, né? Diagonal principal menos diagonal secundária, menos 1. Menos 2, menos 1, menos 3. Ok, então aqui está o nosso produto vetorial. Bom, mas nós queremos, para calcular a área, o problema está pedindo a área do paralelogramo, né? A área de um paralelogramo, né? Nós vimos anteriormente, ela é calculada por essa relação aqui, né? A área igual a U vezes V. Desta maneira, né? Então nós vamos fazer o módulo. Como é que a gente vai fazer o módulo? O módulo vai ser A menos 1 ao quadrado, mais A mais 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Aqui eu tenho que chamar a atenção de vocês do sinal negativo, né? O que acontece? Na verdade, aqui é menos 3 ao quadrado. Mas menos 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. E esse sinal negativo? Bom, esse sinal negativo, ele pode entrar aqui, ó. Menos ao quadrado. Mas menos elevado ao quadrado não é um número positivo, né? Então, se eu escrever menos, né, 2A mais 1 ao quadrado, é a mesma coisa que eu escrever 2A mais 1 ao quadrado. Bom, então, o que nós temos? Vamos continuar olhando para essa continha. Vamos botar isso aqui. Isso aqui corresponde a isso aqui. E vamos botar outra cor. Mais um. E isso aqui corresponde a isso aqui, né? E menos 3 ao quadrado, né? Menos 3 ao quadrado corresponde ao nosso bom e velho 9. Tá. Então, vamos pegar cada um deles. Então, qual é a grande regra, né, que nós temos aqui? É a regra do produto notável. Lembram lá do produto notável? O que é a regra do produto notável? A mais B ao quadrado. Então, A ao quadrado. Então, isso aqui é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, se eu estou calculando A menos 1 ao quadrado, então vai ficar o A ao quadrado mais 2 vezes o A vezes menos 1
mais menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar a ao quadrado, 2 vezes a vezes menos 1, menos 2a, menos 1 ao quadrado, 1. Pelo outro lado, eu tenho 2a mais 1 ao quadrado, eu vou ter 2a ao quadrado mais 2 vezes 2a vezes 1 mais 1 ao quadrado. Então, 2a ao quadrado é 4a ao quadrado. 2 vezes 2 vezes a é 4a. 1 ao quadrado, 1. Então, daí, calculamos, aplicamos produtos notáveis. Tá? Se alguém não lembra disso, vai lá no YouTube e digita produto notável. Bom, aplicando os produtos notáveis, nós chegamos a esse resultado aqui embaixo dessa raiz. Vamos descobrir o que a gente faz com essa raiz. Aqui, reescrevemos a raiz. E agora vamos juntar as coisas, né? Quando a gente junta as coisas, vamos ver. Eu tenho a ao quadrado com 4a ao quadrado. Então, eu tenho 5a ao quadrado. Eu tenho menos 2a com mais 4a. Então, vai ficar 2a. Eu tenho mais 1, com mais 1 dá mais 2. Com mais 9, mais 11. Então, o nosso módulo do vetor é essa raiz, é essa expressão horrorosa aqui, né? Tá. O que eu sei? A área é igual ao módulo do produto vetorial. Que a área, né? Ou seja, que a área é igual a raiz de 62. Então, se a área é igual a raiz de 62, e isto aqui é igual a isso aqui, nós vamos ter que raiz de 62 é igual a raiz de toda aquela parafernália ali. Máscara, hein, professor? Muito bom. Tá, se eu agora igualo raiz de 62 igual a raiz, né, de tudo aquilo ali. O que eu vou concluir com isso, né, gente? Ora, vamos pensar só um pouquinho aqui. Eu tenho que raiz de x igual a raiz de 7. Quanto é que é o x? 7. X só pode ser 7. Bom, sem nenhum esforço, a gente vai concluir que 62 é igual a 5a ao quadrado mais a mais 11. Ou seja, nós temos duas raízes, né? E existe uma igualdade entre essas duas raízes. Portanto, o que está dentro das raízes é igual. Então, o que acontece? Eu vou passar o 62 para o outro lado, então vai ficar 11 menos 62. E aí eu tenho essa equação. Então, 5a ao quadrado mais 2a menos 51 igual a 0. Aí, então, a famigerada Bhaskara, né? Então, menos 2, né? O B aqui, 4 menos 4 vezes 5 vezes menos 51. E aí fecha 1024. Em 1024 tem, inclusive, uma raiz bonita, né? Para nossa alegria, é 32 a raiz de 32. A raiz de 1024. E aí, então, tudo vai fechar lindo, né? Porque daí menos 2 mais 32 dá 30, dividido por 10 dá 3. Tá? Ou, nós temos pelo negativo, nós vamos ter menos 34. Né? E aí, menos 34, menos 34 dividido por 10 é menos 3,4. Né? Podemos escrever na forma de número decimal. É isso aí. Né? Isso é um exercíciozinho, talvez um pouquinho mais difícil, né? Mas que o centro dele, né, a
cerne dele é lembrar que você tem a área igual ao módulo de U vezes V, ou seja, ele está fixando esta ideia. Então, tá. Então, agora vamos ver uma outra situação importante. Celso, mas, Triângulo. não, Celso, mas para concluir a questão anterior, não teria que substituir ali uma das raízes para tentar encontrar o 62 ali? Lá Se tu substituir, vai dar o 62. Uhum. Se tu pegar o 3, colocar lá no A, vai dar o 62. Pode ter certeza. Tá? Tanto faz. O 3 como menos 3,4. Tá? Por que eu digo isso? Porque a gente resolveu uma equação, né? Na hora que eu resolvi a equação me deu essa resposta e por si só ela já é a garantia de que realmente se eu substituir lá e calcular o produto vetorial vai dar o raiz de 62. Tá? Então esse processo aqui me dá essa garantia. Tá. Então vamos lá. Dados pontos A, B e C, determinar a área do triângulo. E ele pede, então, um outro detalhe, a altura relativa ao vértice C. Vamos começar a ver a questão do triângulo. Eu desenhei um triângulo ali, né? Aí o que acontece? Um triângulo, se eu dobrar ele, ou seja, dobrar no sentido de eu pegar esse triângulo e aumentar ele do mesmo tamanho, né? Eu consigo, esse triângulo aqui, dobrei ele, né? Multipliquei ele por 2. Eu tenho, encaixando, ele me forma um paralelogramo. Então, tu espelhou o triângulo... ele, no caso. Oi? Tu espelhou ele, no caso. Exatamente, eu espelhei ele e aí então eu tenho um paralelogramo. Por que eu falo isso? Porque, então, o triângulo e o paralelogramo, eles são bem próximos. Então, dessa maneira, um paralelogramo pode ser decomposto em dois triângulos do mesmo tamanho, ou seja, ele vai ter dois triângulos iguais. Dessa maneira, a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo. Essa relação aqui entre a área do triângulo e a área do paralelogramo, nós vamos ter que guardar. Tá? Então, se a área do triângulo é metade da área do paralelogramo, se eu for considerar os vetores AB e AC, tá? Então, vou pegar o AB, tá? O AB, B menos A, B menos A, tá? E o AC, né, C menos A, tá? Se eu pegar esses dois vetores e fizer o produto vetorial, tá? Então ali estão meus vetores, o AB e o AC. Então, como é que eu vou calcular a área? A área nada mais é do que a metade do módulo do produto vetorial, né? Entre os vetores AB e AC. Porque isso aqui decorre daquela relação que a gente viu anteriormente. A área do triângulo ela é metade da área do paralelogramo. Isso que também decorre lá da geometria básica, né, gente? Eu tinha um paralelogramo, né? Aqui a gente tinha a base vezes a altura, né? Se eu tenho um triângulo qualquer, como é que eu calculo? Base vezes a altura dividido por 2. Vezes a altura, base vezes a altura dividido por 2. Então, dessa relação aqui também. Bom, então tá. Então, o que nós precisamos fazer? Calcular o produto vetorial. O produto vetorial é o grande operador do nosso problema aqui. Então tá. Então, pegando o produto vetorial, 1 menos 2 e 1. 2, 1 e 3, né? Ou seja, aqui 1 menos 2 e 1, menos 1, né? Então, 1 menos 2 e menos 1, 2, 1 e menos 3. Tá?
pegando esse mesmo determinante. Agora, então, a gente faz a regra de Laplace, ou Sarri, né? Tá, abrimos tudo ali, aquela coisa toda, vamos fazer a continha. Vou pegar uma caneta aqui. Vai ficar 6 menos menos 1, mais 1. Menos 3, né? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, mais 2. Aqui tem um i. Mais 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 4. Então, vai ficar 7i mais j mais 5k, né? Só para finalizar aqui, ficou tudo maçarocado. Então, ficou 7i menos 1, né? Ou seja, esse valor aqui deu menos 1, j mais 5k. Então, o que acontece? Menos com esse menos vai ficar mais 1. Então, o produto vetorial é 7i mais j mais 5k. Então tá. Então é isso que nós encontramos aqui, né? Mais 7i, mais j, mais 5k. Tá. Beleza. Então tá. A B, a C é isso. Então, a minha área é um meio dessa norma. Portanto, o que acontece? Então, vai ficar 1/2 da raiz quadrada, 7 ao quadrado, mais... aqui teve um problema técnico, 1 ao quadrado, né? Então, 7 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai ficar 49, mais 1, mais 25. E isso aqui, então, dá 75. Né? Então, a minha área... Tá, deixa eu só voltar lá. Então, a minha área é 75. Raiz de 75 sobre 2. Tá? E aqui não tem o que fazer. Ou pegar a calculadora e fazer a conta ou deixar assim. Sem mistério. Tá? Agora vamos partir para a segunda questão. Segunda questão aqui, nós temos o seguinte. Calcule a altura relativa ao vértice C. Vamos ver o seguinte. Onde é que está o vértice C? O vértice C está aqui. O que é a altura relativa ao vértice C? Vamos ver o que é a definição de altura. A altura de um triângulo é um segmento de reta perpendicular. Ou seja, é uma reta que forma um ângulo de 90 graus a um dos lados. Então, ele é perpendicular a um dos lados do triângulo. Ou a um prolongamento. Tá? Já falamos desse prolongamento. Passado pelo vértice oposto. Pelo vértice oposto. Então, esse lado é chamado de base da altura. Então, o meu vértice C está aqui. Quem é a base do vértice C? A base do vértice C é essa aqui. Então, a altura, ela desce e forma um ângulo de 90 graus. Certo? Ela tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. Aqui, o que ele fala com prolongamento é quando eu tenho um triângulo desse tipo, né? E eu quero calcular, eu quero a altura relativa a esse vértice. Então, ela é fora do triângulo, a altura. A altura pode ser fora. Mas nesse caso aqui, não, né? A altura, nesse caso aqui, ela tá bem bonitinha aqui, né?
o AB é a base do vértice C. Por outro lado, você também pode pensar que o CB é a base, deve estar mais ou menos por aqui, é a base do vértice A. Tá? Da mesma forma, você pode pensar que o AC é a base. Tem que passar bem no meio. Tem que passar. Os três se encontram no mesmo lugar, que é o ortocentro, né? É que dá o equilíbrio do triângulo, Celso? Eu acho que sim, né? O pessoal da estrutura, eu acho que diz que é aqui que é o equilíbrio deles, é o ortocentro. Então, as três alturas se encontram no mesmo ponto. Então, o que acontece, né? A base, ela é sempre oposta ao vértice. Então, cada vértice tem uma altura. E essa altura, ela faz um ângulo de 90 graus. Então, a minha altura relativa ao vértice C, né, é essa aqui. A minha base em relação ao vértice C é o AB. Tá. Então, tá aqui. Ele está pedindo para calcular essa altura. Aquilo que eu falei no começo. Qual é a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. O que a gente conhece? A minha base é AB. Né? Meu AB é I menos 2J menos K. Né? Então, o comprimento dessa base, né, a distância entre A e B é raiz de 6. Né? A área nós já conhecemos. A área do triângulo ela é quanto? É raiz de 75 sobre 2. Então, o que nós temos? Nós conhecemos a área do triângulo. Conhecemos a área da base. O que nós precisamos? Apenas da altura. Apenas da altura. Então, vamos botar as coisas no seu devido lugar. A área da base é raiz de 6. A base é raiz de 6. A área é raiz de 75 sobre 2. Então, tá aí. A área é aqui. A base é isso aqui. A altura aqui, dividido por 2. Então, como é que fica? Vamos isolar o H. Se eu for isolar o H, o que acontece? Vai ficar 2 vezes raiz de 75. Ou seja, o 2 vai multiplicar o raiz de 75, dividido por quem? Por 2 vezes a raiz de 6. Né? Isso aqui igual a H. Então, este vai simplificar com este. E vai sobrar, então, raiz de 75 sobre raiz de 6. Ou seja, eu vou colocar tudo sobre uma só raiz, né? Então, ficou raiz de 75 por 6. Certo? Chegamos aqui. Bom, aí, para sair daqui, a única maneira é pegar a calculadora. Isso aqui na calculadora deu em torno de 3. Né? 3,53. Foi isso aqui o valor. Certo? Bom. Para isso aqui é uma questão bem comum que aparece por aí, aparece nas provas, aparece no trabalho, aparece em muito lugar. Calcular a altura relativa, né? A um vértice. Fica a dica, né? Sempre fica a dica. Se vocês pegam... Isso é público, é conhecimento público. Eu devolvo as provas sempre, né? Então... O problema é que pouca gente pega grau B. Às vezes eu tenho pilhas de grau B aqui que ninguém pega. Bom. Tá. Bom, o produto vetorial, assim como o escalar, e eu não falei do escalar, mas semana que vem eu prometo falar
aplicações físicas do produto escalar, o produto vetorial ele tem uma ampla aplicação física, uma ampla mesmo. E eu trouxe duas aplicações, né, que são a força magnética, né, tudo que envolve campo magnético em produto vetorial na área. E o produto vetorial, na verdade, ele surge a partir das pesquisas de teoria eletromagnética, né? Na verdade, toda a formalização de vetor que a gente conhece hoje, ela surgiu da teoria eletromagnética. Lá no século XIX, né? Os pioneiros dessa teoria que estudou a força magnética, o campo elétrico e tal, essa gente é que formalizou os vetores que a gente conhece hoje e chegou à conclusão dos produtos, né, do produto escalar e do produto vetorial. Então, por isso seria importante a gente fazer como aplicação alguma coisa da área de teoria eletromagnética. Então, com a força devido a um campo magnético, e aí lá na lista de exercícios eu coloquei um exemplo que é de uma partícula. Essa partícula ela está sob influência de um campo magnético, ou seja, uma partícula com uma carga Q, com uma velocidade V, num campo magnético B, né? Essa minha partícula, a força magnética sobre ela, então, ela é uma força ortogonal, né? Simultaneamente ortogonal a B e a V. Tá? E ela, então, é calculada dessa maneira. O que eu chamo a atenção aqui é que o Q é um número. Ele vai multiplicar o V, né? É uma multiplicação escalar, né? É tipo se eu tivesse, sei lá, eu tenho duas vezes o vetor 6i menos 4j, mais 4j. Tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar 6i mais 8j. É isso. Mas, claro, não são números bonitos assim, né? E o módulo do produto da força magnética, então ele também pode ser calculado dessa maneira, né? Como Q vezes V, né? Q vezes o Q, vezes o módulo de V, vezes o módulo, né, do B, vezes o seno de alfa. Muitas vezes vocês encontram fórmulas na física que tem lá um seno, né? É um produto vetorial. Tá? Essa aqui é uma que eu me lembro do colégio, que tinha esse seno e sempre dizia, você calcula isso pegando, multiplica o V pelo B vezes o Q vezes o seno do outro. O porquê disso que na definição da teoria eletromagnética isso é um produto vetorial. Bom, uma outra aplicação de produto vetorial recorrente é o torque. Né? O torque é a capacidade de rotação, né? Então, aqui está meu eixo de rotação, né? Onde vai estar ser aplicado o torque. Né? Aqui eu tenho aonde vai ser aplicada a força, né? Então a força ela é aplicada a uma certa distância do eixo, né? E o torque, então, que é um vetor, né? Um vetor que está apontando para cima, ele é definido dessa maneira, né? O torque representado pela letra Tau. Então, ele é o produto vetorial entre a posição e a força. Tá? Vou ver uma coisa aqui. Então, ele é o produto vetorial entre a posição e a força. Tá? É isso aqui. Bom, professor. Vale? Olha só, antes da aula acabar, eu queria pedir para o senhor dar uma verificada nos vídeos da aula 11, porque eu estava viajando, eu não consegui acompanhar a aula. Daí eu não fiz o questionário.
Daí, como eu não encontrei nenhum vídeo lá, eu deixei para falar contigo depois. O que está acontecendo na aula 11? É a aula anterior a essa, Mas quinta-feira passada. o que aconteceu? Eu postei... Eu vejo ali depois, tá? Pode deixar. É que eu tava viajando, daí eu não conseguia ver a aula, entendeu? Ah, mas eles estão no Moodle. Eu não encontrei os vídeos lá, mas não tem problema, depois eu verifico de novo. Se não, tu me manda uma mensagem que eu te mando os links no YouTube. Tá bom, sem problema. Me manda uma mensagem pelo Moodle que eu te mando os links depois, tá? Tá bom, só para falar antes que acabasse o tempo da aula. Tranquilo, mas tranquilo. Essas coisas só me mandar o link. Tá. Então aqui está meu produto. Então, o meu torque é o meu produto vetorial entre o R e o F. Tá. O que acontece? Vamos fazer aqui um exemplo. Então, o que acontece aqui? Aqui nesse exemplo, eu quero determinar o torque, né? Que uma força aplicada. Aqui vamos supor, aqui eu tenho uma barra, né? Vamos supor que eu tenho uma barra. Meu eixo de rotação está em O, né? Então ele quer saber se eu aplicar essa força, né? Essa força aqui, ela é aplicada no ponto O, no ponto A. É o torque que ela vai causar aqui, né? E esse torque é um vetor. Então eu tenho aqui o meu vetor R. O R é a posição que liga o eixo, que aqui o meu O é o eixo de rotação, até a força. Né? É aquela história da porta da maçaneta, né? A maçaneta tem que estar longe do eixo de rotação, né? Para a gente fazer menos força. Então, para ficar mais fácil de abrir ela, mais fácil de fazer a rotação. Então, essa mesma história, né? Eu estou aplicando uma força aqui, né? Longe do centro de rotação. E o que liga o eixo ao local da força é o vetor R. Né? A questão é, quem é o vetor R? Bom, o F está dado, 60i, 30j e menos 20k. Quem é o R? O R a gente vai ter que olhar para cá, né? Então, aqui está meu eixo X. Então, ele está, olhando para cá, ele está 3 unidades à esquerda da origem, então menos 3. Ele está 7 unidades à esquerda no eixo Y, menos 7. Mas ele está a 4 unidades de altura, ou seja, tá vendo que ele está usando também a unidade medida em metro, né? Então, meu R é menos 3, menos 7, mais 4. Muito bom. Então, o meu torque vai ficar, né, tal igual a R vezes F. E então é fazer a conta, né? Isso aqui. Nada mais do que fazer essa continha. Então, o que já... Ai, que droga. Pois é, né, gente? Acontece. Então, vamos lá. Vai ficar o R. Ó, e aqui o professor já fez besteira, né? Mas tá tudo certo. Aqui era para ser. Ó, aqui o que o professor fez? Era para ser o quê? Era para ser I, J e K. Né? Ó, menos 3. Começa com esse aqui, ó. É menos 3, menos 7, 4. E aí vai ficar o quê? Roda só o sinal invertido, é isso, senhor? Sim, exatamente isso que eu estou acontecendo. Que eu estou chamando atenção. Depois eu vou mandar isso aqui para vocês direitinho depois. Então vai ficar 60, menos 30 e menos 20. Certo? Aqui eu inverti as linhas, mas é isso aqui. A questão é a seguinte, gente. Como eu inverti isso aqui, a conta não vai mudar, não vai ser grandes coisas. A diferença, né? Ou seja, o nosso resultado não é o fim do mundo. Né? Mas a única coisa que vai mudar aqui vai ser isso aqui, né? Vai ficar 200, vai ficar isso aqui,
menos 180, menos 510. Isso aqui. E ser nessa ordem. Eu falei tanto nessa ordem aqui, eu fugi da ordem. Tá? Mas é isso aqui. Certo? É isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? No Moodle lá para vocês. No Moodle lá. Tá. E aí aqui ele ainda pede para calcular o módulo, né? O módulo, então vai ficar pegar o torque e tomar a raiz quadrada dos quadrados dele, né? Então deu 600 newtons. Mesmo que eu vou postar depois ele de forma ordem correta, então se eu botar menos 3, menos 7, 4, 60, 30 e 20, né, eu vou chegar a esse valor aqui de 600 tranquilo também. Tá? Para isso que eu tinha para mostrar para você sobre produto vetorial, eu deixei já lá no Moodle, né, deixei lá no Moodle, deixa eu ver aqui. Real, geometria, produto vetorial. Uhum. Ô Celso, a questão da avaliação da institucional vai ocorrer? Eu não sei. Né? Eu não sei ainda. Isso eu tinha que perguntar isso para a Bárbara. Eu estava pensando isso hoje, para a coordenadora. Então eu não sei, ninguém me falou nada. Agora, não me perguntaram, não pediram questões de prova institucional, como sempre pedem. Eu não sei. Tá? Não sei o que vai acontecer. Mas, quando eu souber, eu serei o primeiro a avisá-los. Tá? Show. Bom, então, aqui eu deixei algumas questões para vocês. Aqui tem uma questão de força magnética e uma questão de torque. Tá? Eu vou resolver essas duas questões na aula que vem, tá? Na live que vem. Mas eu deixei elas para que vocês pudessem ir pensando nelas. Tá? Mas eu vou resolver elas. Como vocês entregam sempre depois da live, né, vocês têm tempo de corrigir o que vocês fizeram. Bom, isso aqui é... Bom, isso aqui que vocês viram hoje. Aqui, problemas de plano, também a gente falou hoje de plano. E basicamente esses três aqui, né? Esses três aqui, né? Assistam às videoaulas. Vocês têm 2 videoaulas para vocês assistir e resolver os problemas 1, 2 e 3. Tá? O 4 também. Mas o 4 eu já estou indo mais para a linha do plano. Tá? Assistam, porque já aconteceu de eu pedir isso em outra turma com o portal. E aí, eu tinha 15 e-mails me perguntando coisas de que não tinham, perguntando coisas e a resposta era: assista o vídeo. Tá? O 1, 2 e o 3. Assista o vídeo. Certo? E era isso, pessoal. Então, nós estamos com menos de 1 minuto e era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Certo? Então, tá, uma boa semana. Muito obrigado. Bom fim de semana. Boa noite. Cuidem, máscara, álcool gel. Boa noite, professor. Falou. Valeu, boa noite a todos aí. Falou. Tchau, tchau.